nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Vamos continuar falando sobre saúde no programa de hoje, né? E agora um outro exame, gente, que é extremamente importante para a saúde da mulher, que é a mamografia. Este é o nosso tema deste bloco, viu? E mesmo com tanta informação sobre a importância deste exame, né? Com a realização de campanhas de conscientização, como o Outubro Rosa, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia revelam que entre as 11 milhões e meio de mamografias que deveriam ter sido feitas no ano de 2017, apenas 2 milhões e 700 mil de fato foram realizadas. Bom, e isso corresponde à cobertura de apenas 24%. É um índice que está muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E na prática, gente, estes dados mostram que o exame mais comum para detectar o câncer de mama ainda é pouco realizado, não é? Pois é. E quais são os motivos para a não realização deste exame, né? Sobre este assunto nós vamos conversar agora aqui no programa com a diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, a Bárbara Passi. Doutora Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Que bom tê-la aqui conosco para falar de um assunto que é tão importante, alertar, né, as mulheres. Então, nós podemos falar que esses dados ainda são pequenos, os números de mulheres que buscam aí para fazer o exame. Na verdade, não é só apenas o número de mulheres que busca para fazer o exame, também o número de mulheres que têm o acesso ao exame. A fazer a mamografia, né? O esperado, como você bem disse, pela Organização Mundial de Saúde, que 70% das mulheres façam rastreamento mamográfico. E no Brasil não chegou a 25% nos últimos 5 anos, o que é muito triste. Porque a gente sabe, e preocupante, né? Porque a gente sabe que hoje o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de cura. Então, nós estamos algumas vezes tirando a cura dos nossos pacientes. Agora, quais são os motivos? Você disse assim, essa falta, às vezes, da pessoa chegar e ter a oportunidade de fazer o exame. Este ainda é um dos principais motivos das mulheres não realizarem mamografia? No SUS, principalmente, é a falta de informação, né, que às vezes não chega em toda a comunidade do Brasil, em todas as regiões. A falta do próprio aparelho, de quem faça o exame, de um serviço especializado para fazer o exame, que a gente chama de acesso, e o próprio SUS oferecer o exame para paciente. Mas no Brasil ainda não é raro o medo. Algumas mulheres ainda não realizam a mamografia por medo. Por quê? De dor? Porque o médico descobre. A gente vai no médico, a gente faz exame, o médico descobre uma doença. Mas é isso que a gente quer. A gente quer realmente descobrir em quem tem. E fazer um diagnóstico precoce e dar a cura para a nossa paciente. Então, o medo do resultado do exame também que influencia. O medo do resultado, por incrível que pareça. Não é o principal motivo. No Brasil, realmente, o que mais nos assusta é a falta de acesso, principalmente as pacientes do SUS. Agora, e esse agendamento para fazer mamografia, como que é o processo, por exemplo, a paciente do SUS? Ela tem que ir no posto de saúde, próximo de sua casa, muitas vezes até o próprio enfermeiro, não necessariamente tem que ser com médico ginecologista ou mastologista, um clínico, a própria enfermeira pode encaminhar o pedido para ser agendado, mas aí no SUS é agendado via posto de saúde. E para quem tem plano de saúde ou quem tem médico particular, é a visita frequente ao ginecologista, né? A visita frequente ao ginecologista. A partir de qual idade é necessário a mulher precisa fazer esse exame, a mamografia? A Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com a Sociedade Americana também de Diagnóstico, recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. E até quando essa mulher ainda tem expectativa de vida superior a 10 anos. Ou seja, está com 80 anos, saudável, vai continuar fazendo o rastreamento. Porque a gente curar essa paciente, ela não morrer de câncer. Ou seja, tem 90 anos, está saudável, vai fazer rastreamento também, nós vamos curá-la. A partir de 40 anos, anualmente. Anual. E aquelas mulheres que têm algum caso de câncer já na família, mãe, avó? Ótima pergunta. Quando a gente tem uma história familiar positiva para câncer de mama, que a gente considera mãe, principalmente mãe, irmã, né, parente de primeiro grau que a gente considera, nós começamos o rastreamento 10 anos antes que essa pessoa teve. Então, se minha mãe teve câncer aos 40, eu não vou começar com 40, eu vou começar com 30. Tá? E essas pacientes de alto risco, que a gente considera chamado de alto risco, muitas vezes a gente não faz só a mamografia. Outros exames também? Nós associamos algumas vezes a ressonância magnética e ultrassom das mamas. Para detectar algum tipo de tumor, nós podemos falar que a mamografia é o primeiro processo, é o primeiro passo? O método de rastreamento, que a gente chama de screening, começa com a mamografia.
Eventualmente, a gente pode associar o ultrassom, né, ecografia mamária e uma ressonância, de acordo com o parênquima mamário. Se tem muita gordura, geralmente a mamografia resolve. Paciente mais jovem, com a mama muito densa, com muita glândula, a gente associa uma ecografia, mas aí é individualizar. O método de escolha, de rastreamento para a prevenção, né, do câncer de mama é a mamografia. Agora, para aquelas pessoas que nunca fizeram, ainda tem alguma dúvida, algum receio, algum medo, né? Como que é esse procedimento? Como que é realizada a mamografia? Na realidade, a mamografia é um aparelho que vai comprimir a mama, tá? Geralmente em 2 incidências, que a gente chama de crânio caudal e média lateral oblíqua. Uma vai apertar a mama de cima para baixo, que a gente vai ver metade lateral e medial da mama, e a outra aperta a mama de um lado para o meio. A gente consegue ver o que está em cima e o que está embaixo, superior e inferior. Com isso, a gente tem uma imagem tridimensional da mama e consegue localizar algum tipo de lesão, que não necessariamente é só um nódulo. O câncer de mama não se manifesta só como um nódulo, como uma massa. Ele pode ter calcificações, pode ter distorção arquitetural. Então, são vários achados que a gente pode encontrar na mamografia. Mas muitas vezes a paciente tem medo. Tem medo. Vai sentir dor? Algumas pacientes são mais sensíveis. Depende. Falar que não sente nada, não tem como. A gente está querendo ou não espremer na mama, né? Mas não é nada insuportável. Inclusive, paciente que tem prótese mamária é uma dúvida frequente no consultório, se pode fazer, pode e deve. Para a gente avaliar também como é que anda essa prótese. Dura mais ou menos, em média, quanto tempo? 10, 15 minutos com o profissional, que já está acostumado, né, experiente. Quem tem prótese, é uma dúvida que eu já ouvi de várias pessoas também, tem que antecipar a realização desse exame? A pessoa mais nova tem que fazer 20, 30 anos? Não, o rastreamento a gente faz com a mesma idade, tá? Se tem alguma dúvida quanto à integridade da prótese, não para rastreamento de câncer, aí sim, a gente pode fazer alguma propedêutica. Agora a gente fala muito de tumores, né, do câncer de mama. Por meio da mamografia pode-se identificar também outros problemas aí da glândula? Alguns problemas, sim, geralmente alterações benignas, né? A gente pode ver calcificações benignas, nódulos benignos, que felizmente é a grande maioria. Né? A grande maioria das pacientes que realizam mamografia não tem câncer, felizmente. Então, a gente tem outros achados que não estão relacionados ao câncer. Agora, muitas mulheres falam também da questão da radiação emitida ali durante o procedimento da mamografia, né? É uma quantidade que é prejudicial à saúde, doutor? Não. Explica pra gente. Não é prejudicial, inclusive, assim, eu acho que a mídia nos ajuda muito, a rede social nem se fala, elas estão crescendo cada vez mais, mas essas fake news às vezes prejudicam, né? Teve uma fake news aí falando que a máfia da medicina, a máfia branca, não coloca colar de tireoide para proteger as pacientes de câncer de tireoide. Mamografia não leva ao câncer de tireoide, não há necessidade de colocar o colar cervical, muito antes pelo contrário. Se você coloca o colar cervical na paciente que está realizando mamografia, você piora, você prejudica a qualidade do método. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias. Muito cuidado. E as pessoas ficam com medo, né? Fica com medo. Na verdade, a radiação é mínima. Tanto é que em alguns casos a gente tem que realizar o controle com 6 meses. Não tem problema em realizar, tá? E não é prejudicial à saúde. Não é, não faz nenhum mal. Então, grávidas podem fazer A gente evita exame? ao máximo. Mas, eventualmente, se tem alguma suspeita clínica, a gente pode fazer sim, mas a gente coloca, aí sim a gente coloca o protetor de chumbo. Agora, quando a mulher programou, já agendou a mamografia, né? Qual é o procedimento? Ela tem que ter uma preparação para fazer esse exame, outra coisa que a gente pede é para não passar talco e nem desodorante, porque pode dar alguns pintinhos, assim, uns pontinhos brancos que pode confundir no laudo, mas não. Alimentação? Não, absolutamente nada. Não tem nada a ver, né? Agora, em casos foi detectada alguma anormalidade aí na mama, né, que seja benigna ou não, há uma tendência a pedir um acompanhamento mais frequente? O ideal é que qualquer alteração que tenha na mamografia, se a pessoa não está capacitada para ler aquele laudo e saber realmente encaminhar para o especialista, encaminhar para o mastologista, né? Porque algumas vezes o generalista pede, que a gente acha até muito bom, porque até para a gente chegar no mastologista, às vezes, demora 6 meses, 1 ano. Então, pode sim passar no clínico, no ginecologista, mas qualquer dúvida, qualquer alteração no exame, aí sim deve ser encaminhado para o especialista. Agora, há dados sobre o perfil das mulheres que mais deixam de fazer a mamografia hoje, doutora, em relação à idade, por exemplo, ou não? Infelizmente, aí voltando à questão do acesso. Do acesso, independente da idade. Independente da idade, tá? No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos. Não é recomendação nossa da Sociedade Brasileira de Mastologia. 10 anos depois da recomendação da sociedade, então. Por que a gente não recomenda? A incidência de câncer de mama em jovem no Brasil está cada vez aumentando mais. Praticamente um terço das mulheres hoje brasileiras, um estudo brasileiro, porque a medicina nossa, muitas vezes, a gente faz de acordo com estudos de fora. Sim.
Esse estudo brasileiro da Universidade de Goiás, um estudo muito bem feito, mostrou que 30% das mulheres brasileiras hoje com câncer de mama têm um diagnóstico entre 40 e 50 anos. Se a gente não oferece o exame, a gente está atrasando o diagnóstico e o tratamento dessa mulher. Ou seja, se a mulher então for fazer só com 50 anos, como recomenda isso? Muitas vezes já está mais avançado. E aí complica mais a cura, né? Exatamente. E o câncer de mama ainda é a doença que mais mata mulheres hoje no Brasil? É a maior incidência e vai continuar sendo, né? Assim, infelizmente, alguns hábitos que a mulher vem desenvolvendo durante esses últimos anos, como, por exemplo, postergar a gravidez, trabalho demais, bebida alcoólica, má alimentação, todos esses hábitos têm aumentado a incidência de câncer de mama na mulher. E cada vez mais jovem, como eu disse. Tanto é que tem um trabalho muito interessante que mostra que as pacientes asiáticas são as mulheres no mundo que têm menor incidência de câncer de mama. Quando elas mudam para os Estados Unidos e assumem o perfil americano, a incidência aumenta junto. Assume o perfil da mulher americana. Muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida. E aí influencia diretamente. Alimentação, Exatamente. Exercício físico, bons hábitos de vida também influencia? Exercício físico está mais do que comprovado cientificamente. Não é blá, 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 é evidência. Quem faz pelo menos 150 minutos de atividade física por semana chega a ter 30% a menos de câncer de mama. É muita redução. É muito grande. E aí qualquer exercício, caminhada, corrida, musculação? Qualquer atividade física. É o que eu costumo falar com os meus pacientes. Não adianta para mandar a paciente fazer um crossfit, se ela não vai fazer. Se ela está acostumada a fazer uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, um pilates, tem que fazer. É o que ela identifica mais, né? Que ela vai ter prazer no dia a dia. Mas é prescrição médica. Hoje, atividade física para o câncer de mama é prescrição médica. E alimentação, doutora? Também. Diminuir gorduras, diminuir bebida e fumo. Fumo nem tanto, mas bebida e gordura sim. Menos. Quanto mais saudável a alimentação, melhor. Como que a gente tudo, sempre né? fala. Como tudo. Para a saúde do corpo em geral. Como né? tudo. Tá certo, doutora. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, bom trabalho para você. Obrigada. Olha só, você que está nos acompanhando, você já está participando conosco, já mandou sugestões de temas, assuntos, já esclareceu dúvidas? Se não, então basta entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp aparece para você, é o 996428473. 996428473. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o nosso assunto é consultoria financeira. Voltamos já.